Bom, nós aprendemos que corrente elétrica gera campo magnético. Será que campo magnético gera corrente elétrica? No mínimo razoável supor que sim, não é? E é verdade, sim. É possível gerar correntes elétricas através de campos magnéticos. A corrente elétrica gerada dessa forma é chamada de corrente induzida. E é o assunto do vídeo de agora. Vamos dar uma olhada, né, apenas num conceito antes de começar, tá? Então eu vou desenhar aqui uma superfície, né? Assim, ó, desse jeito. Uma superfície. Para você entender melhor, eu vou pintar essa superfície aqui, ó. Assim. Imagine que essa superfície esteja num lugar onde existe um campo magnético. E eu vou aqui, né, supor o campo magnético mais simples, que é o campo magnético uniforme. Não necessariamente, né, as coisas que eu vou dizer aqui dependem desse uniforme, mas né, eu gosto de desenhar porque ele é um campo fácil de desenhar e é um campo fácil de se pensar. Ele tem linhas paralelas igualmente espaçadas, como a gente já sabe. Então aqui nós temos, né, um campo magnético, né, nesta região do espaço onde está essa superfície. Nós chamamos de fluxo de campo magnético, né, a quantidade de campo magnético que atravessa o interior da superfície. O fluxo de campo magnético ele deve depender de alguns parâmetros, né? Vou chamar ele com essa letra grega φ. Né? Do que deve depender, né, o fluxo de campo magnético? Olha bem para a figura. Né? Aqui eu estou desenhando uma superfície e essa superfície ela tem uma determinada área. Será que depende dessa área? Se essa área aqui fosse maior, ela abrangeria mais linhas de indução magnética aqui e, portanto, o fluxo seria maior, não é mesmo? Então, né, o fluxo de campo magnético é sim diretamente proporcional à área, e eu gostaria que você entendesse isso. Se nós desenhássemos aqui uma superfície com área menor, a quantidade de linhas que passaria dentro dessa superfície, ela seria menor. Então é por isso que o fluxo é diretamente proporcional a essa área. Outra questão importante: será que o fluxo depende do campo magnético? Será que ele depende desse B que está aqui? Lógico que sim. A quantidade de linhas que eu desenho, né, para representar um campo magnético não é proporcional à sua intensidade? Então, o que acontece? Se eu tenho uma intensidade maior, eu deveria desenhar, preste atenção agora, mais linhas de indução. Mais linhas de indução significa que a superfície seria atravessada, entre aspas, por mais campo. Mais campo significa maior fluxo. Tá claro isso que eu estou fazendo aqui? Ó? Compara a figura que eu tinha anteriormente, né, com pouco campo, né, na região do espaço, com essa daqui. Então, né, é natural pensar que esse fluxo seja também diretamente proporcional, né, ao valor de B. Tudo bem? Mas não para só por aí, não. Né? Vamos pensar numa situação aqui. Ó. Eu tenho essa superfície, né, mas ela está com uma posição diferente aqui. Ó. Vamos imaginar, né, que a superfície esteja agora deitada desse jeito, né, e eu vou verificar aí qual é a quantidade de campo que atravessa essa superfície. Né? Vamos imaginar isso, ó, né? Pintar para ficar mais fácil, tá? Vou pintar novamente para ficar mais fácil. Se a superfície tivesse desse jeito aqui, neste campo que eu estou desenhando, né?
nesse campo magnético que é, né, horizontal, desse jeito, ó. Qual você diria que é a quantidade de campo que está atravessando o interior dessa superfície? Nenhum, correto? Não tem nenhuma linha atravessando a superfície quando a nossa superfície está desse jeito. Então, né, é de se perceber que a posição da superfície em relação ao campo também afete o fluxo. Agora, como é que eu vou falar isso da posição da superfície em relação ao campo? Eu vou definir aqui com vocês um vetor. Esse vetor é um vetor normal. O que é mesmo, gente, vetor normal? Vetor normal é um vetor perpendicular, tá? Eu vou aqui engrossar o meu traçado para a gente entender isso bem claramente no vídeo aí. Olha, esse vetorzinho aqui, ó, é um vetor que é normal. Normal a quem? A própria superfície. Normal na matemática é ser perpendicular, quer dizer, ele forma um ângulo aqui, ó, de 90 graus em relação à superfície. Se você observar esse vetor normal, como ele está aqui, ó, vai ficar clara, né, a influência da posição no fluxo de campo magnético. Olha só o vetor normal que forma um ângulo de 90 graus com a superfície aqui, ó. Então, como é que a gente vai traduzir, né, essa posição da espira em relação ao campo? Nós vamos colocar aqui um cosseno do ângulo θ. E quem é θ? Vamos anotar. Θ é um ângulo. Ângulo formado entre n, esse vetor normal, e b. Tudo bem? É o ângulo formado entre n e b. Nessa situação aqui, ó, nessa situação, o ângulo θ, você está observando, ele é zero. Zero grau. E o cosseno de 0 grau é 1. Portanto, o fluxo aqui, ó, seria máximo em relação à posição. Já aqui, ó, o θ, você está observando, gente, o θ é o ângulo formado entre o V e o B. Desculpe, entre o N e o B. Aqui, ó, o B está assim, ó, por isso o ângulo de 0 grau. O B aqui, ó, está assim, ângulo de 90 graus. E se o ângulo é de 90 graus, se o θ é 90 graus, quanto é que vale o cosseno de 90 graus? O cosseno de 90 graus, ele vale zero. O que significa que não há fluxo passando aí no interior dessa superfície. Tudo bem? Você entendeu o que é fluxo de campo magnético? Fluxo de campo magnético é, entre aspas, a quantidade de campo magnético que atravessa uma determinada superfície. Tudo bem? Não se esqueça disso, nós vamos precisar disso daqui, né, agora. Tá bom? Agora. Por que essa grandeza fluxo de campo magnético ela é muito importante? Né? Ela é muito importante porque a variação desse fluxo é que vai gerar, né, no final das contas, a corrente elétrica induzida. Nós temos uma lei importante da física chamada de lei de Faraday.
a lei de Faraday, que fala o seguinte: existirá uma força eletromotriz, que não é força, né, gente? É tensão, a gente sabe disso lá da eletrodinâmica. Existirá uma força eletromotriz toda vez que houver variação do fluxo magnético no tempo, tá? Toda vez que houver variação do fluxo magnético no tempo, você vai ter aí uma força eletromotriz, uma tensão. Agora tem um detalhe aí sobre essa lei de Faraday que é muito importante que você saiba, né? A lei de Faraday vem acompanhada de um outro princípio, que é chamada lei de Lenz. Toda vez que você tentar variar o fluxo de campo magnético, né, o sistema irá responder de forma a se opor a essa variação do fluxo. Tá? Isso é chamado de lei de Lenz. A lei de Lenz fala que toda vez que você tentar variar o fluxo, o sistema irá responder de forma a se opor a essa variação. E é por isso que eu vou colocar aqui um sinal de menos, por conta da oposição que o sistema vai, né, empregar na variação do fluxo. Vamos gravar isso daqui, né? E já já eu vou dar exemplos para você, né, de como é que esse fluxo pode mudar, né, com o tempo. Uma das dicas eu já dei, né? Você está vendo que a posição, né, da espira, né, é importante. Então eu posso sim, né, variar o fluxo de campo magnético variando esse ângulo, colocando a espira em ângulos diferentes em relação ao campo magnético. Agora, eu também posso variar, né, o fluxo de campo magnético pensando na variação da área dessa espira. E eu vou fazer exemplos. Também pensando, né, na variação do próprio B, do próprio campo magnético. Eu vou parar por aqui, porque essa gravação está ficando longa e já já eu comento sobre isso. Bom, deixar bem claro aqui, né? Eu usei um termo histórico, né? Força eletromotriz, quero destacar que não é força, né? No sentido da dinâmica, né? Aqui é um significado histórico. A força eletromotriz, na verdade, é uma tensão elétrica, né? É uma tensão elétrica que movimenta as cargas elétricas. Mas vamos dar uma olhada aqui no Sistema Internacional de Unidades, nessa nova grandeza que está aqui, né? Que nós aprendemos hoje. No, né, Sistema Internacional de Unidades, né? Qual vai ser a unidade de medida dessa grandeza? Fluxo de campo magnético. Né? O fluxo de campo magnético ele vai ser medido em, né? Vamos olhar? Ó, fluxo de campo magnético. Quando um físico escreve entre colchetes, ele está falando da unidade, vai fazer análise dimensional. O campo é medido em Tesla, né? E a área no sistema internacional ela é medida em metro quadrado. Isso daqui aparece tantas vezes na nossa vida que nós vamos chamar isso daqui de Weber. Né? E eu não posso abreviar com W maiúsculo, porque senão eu vou confundir com Watt. Né? Então eu abrevio com WB. Weber é a unidade do fluxo de campo magnético. Então, como você pode perceber, aqui na lei de Faraday, a variação do fluxo no tempo gera tensão causadora da corrente induzida. Preciso saber como é que eu faço o fluxo variar. Mas na própria expressão que a gente deduziu aí de fluxo, já está, né, dizendo como é que eu posso variar o fluxo. Eu posso variar o fluxo, como você percebeu, variando o ângulo. Olha aqui, ó. O fluxo é máximo, aqui o fluxo é mínimo. Se eu tivesse a espira numa posição intermediária, né, tá na cara que isso daqui está dependendo da posição da espira. Agora, eu também posso variar o fluxo, né, mudando tanto a área quanto o campo. Vamos dar uma olhada nisso em detalhes, né, para a gente entender como é que a gente gera a força eletromotriz?
Então vamos dar uma olhada em detalhes nessa história. Eu vou aqui pegar, por exemplo, um ímã, né? Então vou desenhar aqui no canto e vou dar um exemplo da variação do B, né? Então vamos escrever aqui, ó. Variação de B. Como é que eu posso promover uma variação no módulo do vetor de indução magnética? Eu vou desenhar aqui uma espira e um ímã. E aí você vai entender bem direitinho do que é que a gente está falando. Então aqui eu estou com um ímã. O polo norte desse ímã está aqui, né? Desse lado. E aqui eu estou com o polo sul. E na frente desse ímã aqui, eu vou desenhar a espira, tá? Estou trocando a superfície por uma espira, porque é na espira que a corrente vai acontecer, né? A definição de fluxo já está lá. Então, eu vou fazer assim, ó. Olha só isso daqui. Como é que é o campo magnético ao redor de um ímã? Como é que é o formato das linhas de indução magnética? Não sei se você está lembrado, mas tem uma linha de indução que sai direto daqui, ó. Direto daqui, né? E vem para cá, assim, ó. Então essa linha aqui, ó, ela está passando no interior da nossa espira, né? Aí tem linhas de indução que fazem curvas assim, ó, né? Tá aqui outra linha de indução magnética e aqui, ó, outra linha de indução magnética. Agora existem outras linhas, tá? Essa daqui, por exemplo, ó, ela não está passando no interior da superfície da espira e nem essa daqui. Tem infinitas, eu estou desenhando algumas, tá, gente? Como é que eu posso variar o B, né, para variar o fluxo? Fácil, né? Eu vou simplesmente vir aqui, né, e vou aproximar o ímã da espira. Então a espira está aqui, ó, né, desse jeito, ó, assim, ó. E eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou fazer assim, ó, trazer o ímã para mais próximo. Então vamos desenhar o ímã aqui mais próximo, ó. Desse jeito aqui, ó. Trazendo o ímã para mais próximo, o que aconteceu? Tá vendo essa linha que estava de fora e essa linha que estavam de fora? Porque o ímã está bem próximo, olha lá o que aconteceu. Eu tenho as linhas que já passavam dentro da espira, continuam passando, e essas que estavam para fora agora passam por dentro da espira. Tá claro isso para você? Tá perfeitamente claro? Acho que sim, né? Então aqui houve um aumento do B. Se eu tenho um aumento do B, eu tenho uma variação do fluxo. E a variação do fluxo vai gerar força eletromotriz. Tá joia? Bom, vamos fazer agora o contrário. Vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar o ímã e eu vou afastar o ímã. Então, se eu afastar o ímã da espira, eu vou ter uma situação desse tipo aqui, ó. Veja bem, o ímã agora vai ficar mais distante da espira, desse jeito aqui, ó. O polo norte dele está aqui, né? O polo sul está aqui. A nossa espira, né? A nossa espira está aqui, ó, né? Na mesma posição. Bem aqui, né?
E agora eu vou ter uma linha que sai aqui, ó. Deixa eu exagerar. Ops, uma linha amarela para ficar dentro do padrão, né, gente? Uma linha que sai daqui, né? E as demais linhas, ó. As demais linhas que curvam aqui, né? Elas não vão passar dentro, né? Então aqui, deixa eu caprichar nessa última figura que eu não gostei muito. As linhas elas saem curvando assim, ó, né? Assim, ó, assim, ó. Melhorou um pouco, né? Então as linhas de indução elas estão aqui. Você está vendo como só está passando uma, já que eu distanciei muito o nosso ímã? Então está passando menos campo, houve uma diminuição do fluxo. Quando eu aproximei, houve um aumento de fluxo. Quando eu afastei, houve uma diminuição. Então isso é a variação, né, do campo, consequente variação do fluxo. Agora, e a lei de Lenz, como é que fica nessa história, né? O princípio de Lenz sobre isso tudo que está aí, né? Então, aquela história da oposição em variar o fluxo. Quando eu fiz o movimento da espira daqui para cá, ó, dessa figura para cá, assim, ó, um movimento desse jeito, aproximando, como é que o sistema vai responder? Ah, eu estou aproximando um polo norte, certo? Se eu estou aproximando um polo norte, se o movimento aqui, ó, se o movimento, né, é para a direita, a minha espira vai responder repelindo esse polo norte. Então ela vai gerar um contrafluxo aqui, ó, né? E esse contrafluxo vai deixar, né, o lado da espira que está voltado aqui para o ímã como se fosse um polo norte aqui, ó, nesse contrafluxo. Por quê? Porque a lei de Lenz diz isso. Toda vez que você tenta variar o fluxo, né, o sistema responde de forma a evitar, a impedir essa variação. Então, na espira vai surgir uma corrente induzida, né, que vai gerar um contrafluxo aqui, ó, né, que neutraliza, que tenta pelo menos neutralizar a variação do fluxo. É isso que é o princípio de Lenz. E aí, né, a corrente elétrica que vai surgir aí, ela tem esse jeitão aqui, ó. Esse jeitão aqui. A corrente elétrica induzida, ela vai circular assim. Regra da mão direita, gente, tá lembrado? Regra da mão direita. Então a nossa corrente vai circular desse jeito. Eu ponho a mão, né, porque aqui vai haver um contrafluxo, vai haver um fluxo para cá. Eu vou pôr a minha mão direita pegando o fio, né, e eu vou perceber esse contrafluxo, né, desse jeito, essa corrente induzida. Então aqui está, né, o I induzido. Eu vou entrar em detalhes com vocês nos exercícios, tá? Vou fazer vários, mas eu tenho uma diquinha para fazer. Olha, por que surgiu um polo norte aqui? Surgiu um polo norte para repelir o ímã que se aproximava, né? Então, deixa eu marcar aqui, ó, né? Existiu aí no nosso ímã, né, uma força de repulsão enquanto eu estava tentando aproximá-lo, tá? E essa força de repulsão, ela foi assim, ó, contra o movimento do ímã, desse jeito, a força. E o que é que repeliria um polo norte, né, que está se aproximando? Um polo norte aqui. E a dica é justamente essa. Ó. Quando eu desenho o polo norte aqui, desenhe setas, né, desenhe setas aqui, ó, nos extremos do N. Você vai ver que essas setas elas apontam no sentido da corrente induzida. É uma boa dica essa daqui. Vamos ver se você entendeu essa história da seta, né? O que eu estou fazendo daqui para cá, ó, dessa figura para cá? Dessa figura para cá, eu estou fazendo um movimento assim, ó, um movimento de afastar o ímã,
certo? Olha, o movimento está para cá, ó, né? Então, o movimento foi para a esquerda agora. Então, quer dizer, eu estou afastando um polo norte. Como é que o sistema vai responder? Eu estou afastando um fluxo que está apontado para a direita. O sistema não vai querer a diminuição do fluxo, então ele vai gerar um fluxo a favor aqui, ó. Gerando um fluxo a favor, esse lado da espira, ele vai se comportar, né, como se fosse um polo sul. Aí você vai falar assim, mas por que, J, um polo sul? Você não está afastando o norte? Pela lei de Lenz, o sistema responde em oposição a esse afastamento. E a oposição ao afastamento, quer dizer, a espira vai querer atrair o polo norte. Então, vai existir aqui, né? Querer não, né? Ela vai literalmente atrair o polo norte. Assim, ó. Então vai existir uma força, né, que impede o afastamento, né, do Polo Norte. Se você colocar as setinhas aqui, ó, na ponta do S, seguindo a dica que eu dei da vez passada ali, ó, na figura anterior, você vai perceber que a corrente induzida agora ela tem o sentido oposto que tinha antes, né? Então aqui, ó, eu tenho um I, né, que gira nesse sentido aqui. Tudo bem? Tudo jóia? Tá claro isso para você? Então, essa é uma maneira da gente variar o fluxo, né? E variando o fluxo, fazer surgir uma corrente induzida. A lousa está espremida, não vai dar para explicar. Eu vou ter que dar uma apagadinha aqui, né? E começar com uma outra explicação aqui. Pode ser? Vou fazer bastante exercício para você entender, tá? Então, apaguei a lousa para a gente dar continuidade. Agora eu vou analisar a variação do fluxo em relação à área, tá? E para fazer essa variação do fluxo em relação à área, eu vou imaginar uma forma que a gente conheça o cálculo da área. Então, deixa eu escrever primeiro o que nós vamos fazer. Ó. Nós vamos fazer a variação, né, de quem? De A, para descobrir a sua influência aqui na variação do fluxo. Então, dá só uma olhada aqui. Vou imaginar uma região que tenha, né, um campo magnético. Vou mudar um pouco a geometria, a perspectiva aqui com que eu estou olhando tudo. Vou imaginar uma região que tenha campo magnético entrando aqui no plano da tela, tá bem? E vou usar uma forma que a gente conheça o cálculo, que seja fácil o cálculo da área para a gente entender direitinho isso. Então, não vou pegar uma espira circular dessa vez, eu vou pegar uma espira quadrada, tá joia? Então, deixa eu desenhar o campo aqui, ó. O campo magnético está entrando, né? Esse daqui é um B, né? Entrando no plano da lousa. E agora eu vou desenhar a minha espira. Né? Deixa eu aumentar a grossura do meu lápis aqui. Vou desenhar uma espira assim, ó. Quer ver? Retangular. Desse jeito aqui, ó. Começa aqui, desce aqui, vem para cá e depois daqui para cá. E nessa espira, esse daqui é um fio desencapado, tá? Um fio, por exemplo, de cobre desencapado. E nessa espira, eu vou colocar uma haste, ó, que está daqui até aqui. Essa haste aqui que eu estou desenhando, ela é móvel, tá? Eu posso arrastar ela para cá, para a direita ou para a esquerda. E por que a área vai sofrer variação? O óbvio, né? Se eu arrasto, vamos marcar aqui, ó, só para você entender, depois eu apago. Se eu arrastar essa haste para lá, ó, olha como é que era a área agora. Se eu arrasto para lá, a área fica maior. Se eu arrasto para cá, a área fica menor. Tudo bem? Deixa eu desfazer aqui, acho que você entendeu. Então, eu vou fazer o movimento dessa haste, primeiramente, assim, ó. O movimento para lá, né? Com uma certa velocidade, tá? Com uma certa velocidade, eu vou
arrastar essa haste daqui para cá. Essa espira retangular, já para a gente fazer algumas contas, a dimensão dela aqui, ó, né, esse comprimento daqui até aqui, que é o próprio comprimento da haste que eu estou movimentando, é L. Tudo bem? E aí, quando eu trago daqui para cá, né, eu estou produzindo uma certa variação de espaço. Vamos fazer assim, ó. Eu vou chamar a cinemática aqui agora. Aqui eu tenho um S0, posição inicial da haste, e eu vou vir com a haste para cá, ó. Tudo bem? Deixa eu engrossar minha caneta de novo. Eu vou vir com a haste para cá. E aqui eu vou chamar, né, de posição S. Então aqui está o S0 e aqui está o S. Tudo bem? Tudo bem? Dá para calcular a área aí? Dá para calcular o fluxo, Jota? Claro que dá. Ó, vamos então calcular o fluxo de campo magnético, né, nas duas posições. Né? Vou calcular o fluxo de campo magnético quando estava na posição S0. Ó, seria assim, ó, o fluxo de campo magnético que eu vou chamar de inicial. Ele é o B, multiplicado pela área, que eu vou chamar de A0. E aqui eu não tenho que esquentar a cabeça com o cosseno, tá? Por que não? Porque a nossa espira está aqui contida no plano da tela, né? E se ela está contida no plano da tela, a normal está saindo para a gente aqui e o ângulo é zero. Portanto, ó, nesse exemplo aqui, né, eu posso considerar o cosseno de 0 grau. Ou, se você preferir, cosseno de 180, que vai dar na mesma. Isso daqui, o cosseno de 0 grau, todo mundo sabe que ele é 1. Então, ele, na minha expressão de fluxo, ele sumiu. Ficou só B vezes A0. Né? B vezes A0 significa aqui, para a figura que eu estou tomando, B, né, vezes L vezes S0. Tudo bem? O S0, ó, é desse zero que está aqui até lá. Certinho? Agora, e o fluxo final? O fluxo final, ele vai ficar 1B vezes a área final. Mas a área final, a gente pode escrever assim, ó, 1B vezes o L, que é a altura, e agora pegar a base. A base é do zero até lá na frente, né? Até na posição S aqui. Tudo bem? Antes era até S0, agora aqui é até a posição S. E o que me interessa aqui na lei de Faraday é a variação do fluxo. Então vamos calcular a variação do fluxo. O que seria isso? Né? A variação do fluxo, ela é o fluxo final menos o fluxo inicial. Então eu vou ficar com, né, o fluxo final, que é isso daqui, BLS, né, menos BLS0. Tudo bem? Vou colocar o BL em evidência, tá? Então a variação do fluxo, ela ficaria BL e aqui eu tenho um S menos um S0. E agora calcular a força eletromotriz, né? A força eletromotriz, vou calcular em módulo, tá? Já pode ser? O módulo da força eletromotriz será a variação do fluxo no tempo. Tirei o sinal de menos do Lenz, tá? Variação do fluxo no tempo, ó, variação do fluxo é um BL S menos S0. Agora eu pergunto para você, né? Quem é S menos S0? Lembra disso? Aula de cinemática básica. Isso daqui é o ΔS. Então vai ficar um ΔS por um ΔT. Perfeito, cheguei, gente. Né? A variação do fluxo, né, em módulo aqui a força eletromotriz, ela será, né? Posso fazer aqui, ó, ΔS por ΔT.
ΔS por ΔT é a velocidade. Então aqui eu fico com B, L, V. Entendeu? Entendeu essa história da variação da área? Poderia ter feito de outra forma, mas eu preferi fazer assim, né, para a gente entender, né, o que é que está acontecendo ali. Agora, e o princípio de Lenz? Como é que se aplica a essa situação? Né? Vamos entender? O princípio de Lenz é assim, ó, eu estou pegando essa barra e arrastando ela para a direita. Com isso, eu estou aumentando a área. Aumentando a área, eu estaria aumentando o fluxo, certo? Mas o sistema vai se opor a essa variação do fluxo. Então, vai ser gerado um contrafluxo, né? Se você preferir, né, ao tentar movimentar a barra para lá, vai existir uma força contrária exercida pelo sistema, né, que atuará sobre essa haste, que atuará sobre a barra. E essa força contrária, né, à velocidade, vai fazer, né, ou vai tentar impedir a variação de fluxo, como diz a lei de Lenz. Agora veja, com a regra da mão esquerda, eu vou descobrir qual é o sentido da corrente. Né? Eu vou colocar o meu dedo indicador na direção do B, vou colocar o meu polegar na direção do F e eu descubro, né, que a corrente elétrica estará na haste aqui, ó, apontada para cima. Tá? Ela estará apontada para cima, a corrente elétrica, o I. Então, se o I está para cima, ele vai circular o circuito assim, ó, ir para cá, ir para cá e ir para lá. Ele está circulando no sentido anti-horário. Tudo bem? Tá claro isso? Né? Então, olha só o princípio de Lenz sendo aplicado nessa situação. Eu estou tentando arrastar a barra para a direita, o sistema me impede puxando para a esquerda, e puxar para a esquerda significa que a corrente induzida na nossa haste aí, ela vai estar para cima. E se ela estiver para cima, ela circula, expira no sentido anti-horário. Certinho? Eu vou aproveitar, né, e vou fazer uma outra coisa aqui, né? Deixa eu apagar um pouco a lousa de novo, né? E daí a gente vai falar uma diferença. Eu quero enfatizar essa história da lei de Lenz nesse exemplo, tá? Então deixa eu fazer aqui, vou apagar a minha lousa, tá? Deixa eu apagar a minha lousa aqui. Primeiro, salvei aqui. Deixa eu apagar a lousa agora. Vou pegar um apagador bem prático aqui, né? Não quero mais isso tudo aqui. Isso, sumir com tudo isso. Deixa eu apagar as beiradinhas que estão aqui. E eu vou enfatizar a lei de Lenz, tá? Eu quero que você realmente aprenda isso. Eu vou desenhar aqui na parte de baixo o sistema novamente para você entender a diferença. Né? Eu vou desenhar aqui o campo de novo, ó, um campo entrando, né? Um campo entrando, desse jeito como estava lá. Só que agora, né, eu vou desenhar a minha espira retangular. Então, ela está aqui, ó. A conta você já entendeu. Então, agora eu vou fazer assim com a minha espira retangular. Não está igualzinha, tá? Mas ó, o objetivo é outro. O objetivo é fazer assim, ó. Eu estou com a minha haste aqui, certo? Você notou que eu desloquei a haste para a direita. Vamos deslocar a haste para a esquerda agora para ver a diferença. Ó. O movimento da haste agora, o V, ó, vai ser assim, ó, para a esquerda, tá bom? Tudo bem? Quando você desloca para a esquerda, o que é que você está fazendo com a área? Você está diminuindo a área. E se você diminui a área, você está variando o fluxo. Mas o que é que o sistema, o que que a lei de Lenz diz a respeito dessa variação de fluxo? O sistema não vai querer a variação do fluxo, ele vai se opor à variação do fluxo. Então vai existir uma força aqui, ó, contrária à variação do fluxo, ou seja, nesse caso,
a força vai estar apontada para a direita. Tá claro isso, gente? Uma força apontada para a direita, por quê? Porque ela se opõe à variação do fluxo. Agora, quando você coloca a regra da mão esquerda, né, coloca o polegar no sentido da força, né, coloca o dedo, né, na direção do campo, aqui, ó, na direção do B que está entrando, né, o dedo indicador, você vai perceber uma corrente que agora aqui, ó, aponta para baixo, né? Se ela aponta para baixo, ela vai circular na nossa espira, né, no sentido, né, horário agora. Essa é a diferença, né, gente? Essa é a diferença da de cima para de baixo, tá? Então aqui, ó, né, o fluxo, né, gerava uma corrente no sentido anti-horário, porque eu estava arrastando a minha barra para a direita. Agora que arrastei a minha barra para a esquerda, o fluxo passou a ser no sentido horário. Eu queria dar uma boa visão para vocês disso, porque isso acaba sendo importante no vestibular, é sempre perguntado, tá? Com isso, eu encerro, né, a geração da corrente induzida, né? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido tudo.